certo? Bom, é, bom, nós ficou faltando a gente falar do primeiro conteúdozinho que foi a parte de hibridação ou hibridização de carbono, de orbitais, certo? Por que que eu deixei ele por último? Porque para falar de hibridação e tipo de ligações que ocorrem entre os átomos, a gente tem que saber aquela partezinha de ligação covalente. Por isso que eu preferi falar primeiro de ligação covalente, as ligações químicas em geral, para por último depois nós falarmos sobre essa parte de hibridação, que é o primeiro tópicozinho do nosso módulo, tá? Certo? Do módulo que nós estamos trabalhando. Bem, então, é, como a gente já sabe agora, como é o comportamento, como é que se forma, principalmente as ligações covalentes, que é por compartilhamento de pares de elétrons, tá? E esses elétrons que são compartilhados são os elétrons de onde? São os elétrons da camada de valência, tá? Quando a gente fala de hibridação ou hibridização, a gente tem que lembrar lá um pouquinho lá de um termo muito usado na genética, que são de animais híbridos. O que são animais híbridos? São animais oriundos, né, de duas espécies diferentes, tá? E quando eles cruzam, surge um novo animal que tem características diferentes das dos animais anteriores, né, dos pais. Então, quer dizer, é uma mistura de espécies. Então, essa palavra hibridação ou hibridização está relacionado com mistura. Como a gente está falando de hibridação ou hibridização de orbitais, a gente vai falar de mistura de orbitais. Aí, só lembrando lá da atomística, nós estudamos que o átomo, não é, dividido em duas partes, núcleo e uma região em torno do núcleo chamada de eletrosfera. A eletrosfera, por sua vez, é dividida em níveis de energia, né? Os níveis de energia são subdivididos em subníveis de energia, especificamente subníveis S, P, D e F. E os subníveis, por sua vez, têm a divisão que é chamada de orbitais, tá? Perdão, certo? A casquinha do pão ficou aqui na garganta, aí não deu tempo de engolir direito, ficou aqui perturbando. Mas tudo bem, vamos para frente, certo? E aí, é, cada, cada subnível vai ter uma certa quantidade de orbitais. Nós vimos que o subnível S só tem um orbital, que é o orbital zero. Subnível P tem 3 orbitais. Subnível D e assim até o orbital F. Bom, vai nos interessar especificamente os orbitais do tipo S e do tipo P, tá? Ok? E aí, tá? Eu preciso entender a representação, como é a representação desses orbitais no espaço. Então, eu vou compartilhar agora aqui uma telinha só para mostrar a representação do orbital do tipo S e a representação do orbital do tipo P. Certo? Daqui a pouco a gente vai para o nosso livro. Tá? Então, veja que os orbitais do tipo S, quando eles estão no espaço, a representação, por isso que a gente está falando, representação espacial, ele é em forma de uma esfera. Veja que nós temos, no espaço, nós temos 3 dimensões, né? X, Y e Z. Certo? Então, não esqueça, orbitais do tipo S, vou até aumentar aqui a nossa ilustração, ó. Ó, orbitais do tipo S, tá? No espaço, ele tem uma forma de uma esfera e ocupa aí as 3 dimensões. Já os orbitais do tipo P é em duplo ovoide, ó, ou em hélice, como você queira. Alguns autores também chamam de hélice. Pronto. Certo? Como o subnível P tem 3 orbitais, nós vamos ter 3 hélices. Uma hélice no orbital Y, X, uma hélice no orbital Y e uma hélice no orbital Z. Então, veja, são 3 dimensões. Certo? Veja o que foi que ele fez aqui, ó. Ó, subnível S, um orbital. E esse orbital é em forma de esfera, tá? Certo? O subnível P tem 3 orbitais. E cada orbital, tá, ocupa, né, um eixo do espaço, ou em hélice, ou em duplo ovoide. Bom, é isso que eu quero que vocês entendam nesse momento.
tá? A forma espacial dos orbitais. S, orbitais do tipo S, esfera. Orbitais do tipo P, dupla hélice ou ovoide, tá certo? E cada hélice ou cada dupla ovoide fica em um eixo, tá, do espaço, tá certo? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aí é a representação. Porque quando vocês verem as figurinhas lá no módulo, não estranhar. Ele está se referindo aos orbitais. Se você está vendo uma esfera, é o orbital do tipo S. Se você está vendo dupla hélice, né, ou dupla ovoide, tá certo? Forma de hélice ou dupla ovoide, você está se referindo a orbitais do tipo P. Ok? E aí o que, que acontece? Tem situações em que esses orbitais se misturam. E ao se misturar, eles vão formar orbitais híbridos, orbitais misturados. Então vamos ver qual é o comportamento dessa mistura, certo? Outra coisa, toda toda primeira ligação que ocorre entre dois átomos, ela vai ocorrer ao longo de um mesmo eixo, tá? Então toda primeira ligação que ocorre ao longo de um mesmo eixo, na representação espacial, essa ligação é chamada de ligação sigma. Quando a ligação ocorre em eixos paralelos, essa ligação é do tipo π. Então, de forma bem simples, a gente pode resumir o seguinte: toda primeira ligação que ocorre entre dois átomos, ela é uma ligação covalente do tipo sigma, certo? Se tiver uma segunda ligação, essa ligação só pode ocorrer em eixos paralelos. Então, essa ligação vai ser do tipo π. Se tiver uma terceira ligação, também é do tipo π. Então, toda primeira ligação, sigma. Se tiver uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Se tiver uma ligação tripla entre dois átomos, uma é sigma e as outras duas são π. Veja, eu vou descompartilhar agora essa ilustração, tá? Aqui foi só para mostrar a vocês qual é a representação espacial do orbital que pertence a um subnível S e de um orbital que pertence ao subnível P. Como todo subnível P contém 3 orbitais, nós vamos ter 3 hélices ou 3 duplovoides, tá? Em cada eixo do espaço. Ok? Olha aqui a representação, tá? X, Y e Z. Ok? Bom, guarda essa informação. Vamos agora para o nosso módulo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que está carregando aqui o livro digital, tá? É bem rápido. A quem tiver com o módulozinho é o módulo 2, tá? Frente A, página 389. Quem quiser pegar o livrinho para ir acompanhando. Pronto. Carregando já. Aqui já vai. Perfeito. Vamos agora aqui compartilhar. Oh, não era esse não. Vamos lá, volta. Em hora.
se vai agora. Pronto. Estão visualizando aí agora a telinha? Alguém pode me informar? Miguel, Giovana, Clara? Sim. Tá dando para ver, né? Então, veja, Tá. ó. Primeira coisa que eu falo, daquela que eu comentei com vocês, o tipo de ligação. Tá certo? Ó, ligação sigma ou ligação pi. Certo? Então, veja. Toda primeira ligação que ocorrer entre dois átomos, ela vai ser do tipo sigma. Aí, dependendo dos orbitais que cada átomo, em que cada elétron de cada átomo esteja localizado, aí a gente vai ter alguns tipos de ligação sigma. Veja só. Observe a ligação que ocorre entre o hidrogênio com outro hidrogênio, certo? Veja só aqui. Deixa eu usar mais a tela aqui. Pronto. Certo? Então, veja só. Tá? Isso aqui a gente viu na parte de ligações químicas, a gente viu aí na penúltima aula, tá? Se não me falha aqui a memória. Então, você tem aqui, ó, quando eu faço a configuração eletrônica, eu tenho um S1. Todo subnível S só vai ter um orbital, tá? Lembre-se que os orbitais são os quadradinhos. E o elétronzinho que a gente representa dentro do orbital por uma setinha, tá? Como a interação que eu quero mostrar é a molécula do gás hidrogênio. Como o gás hidrogênio só tem uma camada, tá, com um elétron, ele não pode perder esse elétron. Ele quer completar essa camada. E aí, a camada K ela fica completa com dois elétrons. Então, tanto um tanto um átomo de hidrogênio vai querer ganhar um elétron, como o outro átomo de hidrogênio também vai querer ganhar esse elétron. Certo? Ninguém pode perder. O que vai acontecer? Eles vão formar um par, e esse par de elétrons será compartilhado, o que caracteriza a ligação covalente. Aí observe aqui uma coisa, ó. Esse elétronzinho aqui do primeiro hidrogênio é um elétron de um orbital do tipo S. Por isso ele está colocando aqui a esfera, ó. Tá vendo? É um orbital do tipo S, que vai formar uma ligação, vai compartilhar com outro elétron do outro hidrogênio, que também é do tipo S. Tá vendo? Então, ó, esse parzinho dela será compartilhado por esses dois átomos de hidrogênio. Tá? Então, essa ligação covalente, lembre-se que esse par de elétrons compartilhado, nós iremos representá-lo por uma setinha, tá? Por uma setinha não, desculpa, por um tracinho, certo? E aí, esse tipo de ligaçãozinha aqui é ligação covalente. Como só é uma ligação, e lembre-se, toda primeira ligação ocorre ao longo de um mesmo eixo, tá? Lá da representação espacial que eu mostrei a você naquele outro arquivozinho. Então, ó, essa ligação, tá? Toda primeira ligação que existe entre dois átomos é do tipo sigma. Agora, essa ligação do tipo sigma está ocorrendo em que tipos de orbitais? Em um orbital do tipo S, do primeiro hidrogênio, com outro orbital também do tipo S, do outro hidrogênio. Então, por isso que essa ligação, nós iremos classificá-la, ó, como ligação sigma do tipo SS. Ó. Beleza aqui? Veja o que vai acontecer aqui na molécula do gás cloro. Tá? Quando você faz a configuração eletrônica do cloro, você vai encontrar que na sua última camada, tá, ele vai ter 7 elétrons. E quando eu faço a configuração em orbitais, tá? Ó, do subnível P tem 5 orbitais, está aqui a configuração. Eu observo que eu só tenho um elétron desemparelhado. A mesma coisa acontecendo com outro átomo de cloro. Lembre-se, o elétron só pode formar ligações se ele estiver desemparelhado. Ele só vai poder formar um par com outro elétron do outro átomo se ele não estiver já formando um par. Tá certo? Então, o elétronzinho que vai formar a ligação é esse elétronzinho aqui que está desemparelhado. Ele vai se emparelhar com esse outro elétronzinho do outro átomo de cloro. Tá? Então, como cada cloro tem 7 elétrons na última camada, nós aprendemos lá da teoria do octeto que os caras adquirem estabilidade com 8 elétrons na última camada. Cada elétronzinho desse, cada átomo de cloro vai querer formar um par de elétrons para poder adquirir sua estabilidade, para poder completar o seu octeto. Então,
Esse elétronzinho aqui, ó, desse orbital, vai se juntar com esse outro elétronzinho, que está aqui a representação, ó, e vai formar um par de elétrons que será compartilhado com os dois átomos de cloro. Veja a representação espacial. Lembra que eu falei? Por isso que eu mostrei aquela ilustração lá do Wordzinho, certo? Veja que o subnível P, os orbitais têm forma de dupla hélice. Como no subnível P tem 3 orbitais, ó, a gente vai ter 3 hélices, ó, ou 3 duplovoides. 1, 2, 3. Tá? E aqui, ó, o elétronzinho de um cloro com o elétronzinho do outro átomo de cloro. Veja que toda primeira ligação que ocorre é sempre ao longo de um mesmo eixo do espaço. Então, essa ligação também vai ser chamada ligação sigma. Mas quais são os orbitais em que cada elétron está ocupando nessa ligação? Orbitais do tipo P. Então, essa ligação será chamada de ligação sigma do tipo PP. Ó, tá? Um átomo de cloro, tá? A ligação é do tipo sigma. E quais são os orbitais envolvidos? Um orbital do tipo P do primeiro cloro com um orbital do tipo P do segundo cloro. Ok? Veja um outro exemplo. Aqui, ó, entre o hidrogênio e o flúor. Tá? Novamente, como a gente faz a configuração em orbitais, o hidrogênio só tem um elétron do subnível S, tá? E o orbitalzinho aqui. O flúor tem 7 elétrons na última camada, ó. Então, o flúor tem um comportamento semelhante ao do cloro. Né? Tem 7 elétrons na última camada, portanto, você vai poder formar uma ligação. Tá? Então, só que agora, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que os orbitais do tipo S, têm forma de esfera. Né? É uma esfera. Os orbitais do tipo P, tá? Tem forma de dupla hélice ou duplo ovoide. Certo? Ó, eixo X, né? Eixo Y, eixo Z, tá? Então, veja que toda primeira ligação ocorre ao longo de um mesmo eixo. Tá bom? Então, os orbitais do tipo S só vão poder formar ligações do tipo sigma, tá? Então, aqui eu vou ter uma ligação do tipo sigma, mas quais são os orbitais envolvidos? Ora, um orbital do tipo S, do hidrogênio, com um orbital do tipo P do flúor. Então, essa ligação será chamada, ó, ligação sigma do tipo sp. Tá? Eu vou ter um orbital, um elétron sendo compartilhado no orbital S do hidrogênio, com um elétron sendo compartilhado do subnível P do flúor. Certo? Veja agora esse outro exemplozinho aqui, que é da molécula do nitrogênio. Quando a gente faz a configuração do nitrogênio, você observa que na última camada dele, ó, tem 5 elétrons. E no subnível P, tá? 3 elétrons. Então, cada elétronzinho desse, ó, vai poder formar uma ligação covalente. Lembre-se, quem tem 5 elétrons na última camada, quer formar 3 pares para formar o octeto, para ficar com 8. Tá? Então, toda primeira ligação que ocorre, ó, ela sempre ocorre ao longo de um mesmo eixo. Ó, o nitrogêniozinho aqui, ó, um ovoidezinho que se uniu com outro ovoidezinho do outro nitrogênio. Então, essa ligação é sigma do tipo PP. Veja agora que vai ter agora uma segunda ligação entre os orbitais do azul claro. Ó, essa segunda ligação está ocorrendo em eixos paralelos do espaço. Então, essa ligação é do tipo π. Tá? E a terceira ligação, ó, nos orbitais vermelhos. Ó. Tá vendo que são paralelos? Tá? Então, essa outra ligação também é do tipo π. Então, aqui eu vou ter 3 ligações covalentes, onde a primeira é do tipo sigma, e a segunda e a terceira do tipo π. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Ligação. Não mostrou aqui. Tá só comentando mesmo, não apareceu aqui a figurinha. Tá? Então, nessa ligação tripla, eu vou ter a primeira é sigma, as outras duas que ocorrem em eixos paralelos vai ser do tipo π. Tá? Bom, então,
Porque eu estou só mostrando toda a primeira, não pode esquecer isso. E isso, inclusive, vai ajudar muito num conteúdo de química orgânica no segundo ano, tá? Então, muito importante você estar atento a essas definições. Então, ó, veja o caso da molécula da amônia. O hidrogênio, a gente já está carequinha de saber que ele só tem um elétron na sua única camada K, portanto, ele só pode formar uma ligação, tá? E o nitrogênio, acabamos de comentar aqui, que ele tem 5 elétrons na última camada, portanto, ele vai poder formar 3 ligações. Só que essas ligações vão ocorrer em orbitais do tipo P. Então, nesse caso aqui, o que nós iremos ter? Ó, tá? Ligações do tipo S, sigma do tipo S, tá? Ou seja, com 3 orbitais do tipo P. Então, cada ligação dessa aqui, ó, veja, cada esferazinha dessa representa o quê? Um elétronzinho do subnível S do hidrogênio, que vai se ligar a um elétronzinho em orbitais do tipo P do nitrogênio. Ok? Então, ó, do tipo sigma S do hidrogênio e P do nitrogênio. Ok? Bom, esses são os tipos de ligações. Importante agora para a gente ver a hibridação do carbono. Ok? Bom, como eu falei para vocês, hibridação significa o quê? Mistura de orbitais. Quando você faz a configuração eletrônica do átomo de carbono, tá? Você observa 1s2, 2s2, 2p2. Observe que a última camada aqui, que é a segunda camada, tá? Tem 4 elétrons. Então, quando eu faço a configuração só por camadas, a gente observa que o carbono ele é tetravalente. Ele vai ter que formar 4 ligações covalentes. Mas lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que o elétron só vai poder formar ligação se ele estiver desemparelhado. Se ele estiver emparelhado, ele não forma ligação. Então, quando você vai aqui para a última camadazinha do carbono e faça a configuração em orbitais, eu observo que eu só vou ter 2 elétrons desemparelhados, né? E aí, como é que vai explicar essa questão da tetravalência do carbono? Porque quando ele se liga a outros átomos, ele se liga formando 4 ligações. Mas quando eu vejo aqui pela configuração em subníveis, eu só consigo visualizar que ele só pode formar 2. Então, a tetravalência do carbono não ocorre no seu estado fundamental. Vai ocorrer no seu estado excitado. O que, que vai acontecer? Os elétrons, eles querem se distribuir, tá? Na eletrosfera, de tal forma que eles fiquem com a maior quantidade de elétrons desemparelhados. Aí o que, que acontece? Esse elétronzinho aqui do subnível S, ó, que está emparelhado com outro elétron, ele percebe que tem um orbital vazio. E aí ele prefere ir para o orbital vazio do que ficar emparelhado com outro elétron nesse orbital. Para isso, ele tem que sofrer uma excitação energética, né? Tá? Ou seja, ele vai receber uma quantidade de energia e vai saltar deste subnível para este. E aí nós iremos ter 4 elétrons desemparelhados, satisfazendo a tetravalência do carbono. Tá? Ó, viu aqui o que acontece? Ó? Então não esqueça, tá? O elétronzinho saltou aqui do subnível S e foi para o subnível P. E ficamos com 4 elétrons desemparelhados, que são justamente, cada elétronzinho desse vai formar uma ligação. Tá? Agora é o seguinte, se verifica que essas ligações são equivalentes, elas são iguais. Só que aqui está mostrando que uma é do tipo S, que a gente sabe que tem o orbital S tem forma no espaço de uma esfera, e os orbitais do tipo P têm formas de hélice ou duplo ovoide. E aí, como é que pode? Como é que vai explicar isso? Aí a hibridação explica. O que, que vai acontecer? Lá no comecinho eu falei para vocês que hibridação significa o quê? Mistura de orbitais. Então, o que, que vai acontecer aqui? Esse orbital do tipo S, ele vai se misturar com esses 3 orbitais do tipo P, originando 4 novos orbitais. E esses 4 novos orbitais vão ser de que tipo?
eles não podem ser do tipo S, nem podem ser do tipo P, porque eles são de uma mistura dos dois. E uma mistura dos dois de que maneira? Um S com 3P. Então, cada orbitalzinho desse novo formado vai ser desse tipo aqui, ó. sp3, e o carbono passa a ter geometria tetraédrica. E nós já comentamos também essa parte de geometria molecular. Tá certo? Ó, então, não esqueça, quando o carbono só tem as 4 ligações simples, a hibridação que ocorre, a mistura que ocorre entre seus orbitais é desse tipo. Um S com 3P. Tá certo? Então, cada ligação que o carbono vai formar é do tipo sigma. Não, cada ligação simples, né? Tá certo? E a hibridação que ocorre entre seus orbitais é do tipo sp3. Então, quando o carbono tem 4 ligações do tipo sigma, os seus orbitais que vão formar essa ligação é do tipo sp3. Tá? Ok? E a geometria que ele assume é tetraédrica. Veja agora o que vai acontecer quando o carbono forma uma ligação π. Ou seja, quando ele forma uma ligação dupla. A ligação π, que é a ligação que ocorre em eixos paralelos, eu comentei isso aí na outra página, tá? Ela não aceita orbital híbrido, tá certo? Então, o que acontece? A ligação π, ela não se mistura com outros orbitais. Então, eu vou pegar um orbital do tipo P do carbono que vai formar a ligação π. Aí sobrou o quê? 2 orbitais do tipo P. Né? E esses vão se misturar com um orbital do tipo S. Aí, o que vai acontecer agora? Os outros orbitais que vão formar as ligações sigma, tá? Vão ser formados através de orbitais oriundos de uma mistura de um orbital S com 2P, porque o terceiro orbital do subnível P, tá? Fez a ligação π, que não aceita orbital misturado, ok? Então, quando o carbono tem uma ligação π, essa ligação π é do tipo pp, tá? Os outros orbitais vão se misturar, um S com 2P. Então, quando o carbono tem uma ligação π, a hibridação, ou hibridação que ocorre entre seus orbitais é do tipo sp2. Um orbital do tipo S com 2 orbitais do tipo P. Tá? E temos agora o terceiro caso, que é quando e a geometria tá trigonal. Tá aqui, ó. Quando tem sp2, ou seja, quando ele tem uma ligação dupla, a geometria desse carbono é trigonal plana ou triangular, tá bom? Agora, quando o carbono forma duas ligações π, que pode ser através de duas duplas ligações, ou uma ligação tripla e uma simples, certo? Nesse caso, eu vou ter duas ligações π, e as ligações π não aceitam orbitais híbridos. Então, nós iremos pegar 2 orbitais do tipo P para formar as ligações π. E aí só sobrou um orbital do tipo P para se misturar com um orbital do tipo S. Aí, a mistura desses 2 orbitais, a hibridação vai ser do tipo sp, e o carbono vai ter geometria linear. Então, dessas duas maneiras, ó, ou o carbono formando duas ligações duplas, ou uma simples e uma tripla, tanto nesse caso como nesse caso, nós vamos ter duas ligações π. Lembre-se, toda primeira ligação que ocorre entre dois átomos é do tipo sigma. Se eu tenho uma dupla ligação, uma é sigma e a outra é π. Só que do outro lado aqui também tem uma dupla ligação. Então, uma é sigma e a outra é π. Tá? Quando o carbono forma uma ligação simples e uma tripla. Na ligação simples, toda a primeira ligação é do tipo sigma. Se eu tenho uma ligação tripla, uma é sigma e as outras duas são π. Ok? Então, tanto nesse caso como nesse caso, a hibridação ou hibridização que ocorre entre os orbitais do carbono é do tipo sp e ele apresenta geometria linear. Então, gente, especificamente do carbono, nós temos, quando ele só tem ligações simples ou sigma, hibridação sp3. Quando ele tem uma dupla ligação, geometria trigonal plana ou triangular, e a hibridação é sp2.
E quando eu tenho duas ligações pi, que pode ser através de duas duplas ligações ou de uma ligação tripla. Então, nesse caso, a geometria do carbono vai ser linear e a hibridação vai ser do tipo sp. Certo? Bom, veja agora outros casos de hibridação. O caso de hibridação do berílio. Quando você faz a configuração eletrônica, você observa que o berílio tem elétrons do subnível 2s emparelhados. O que acontece? Para ele formar ligações, e a gente observa que o berílio forma duas ligações covalentes, ele só pode formar através de elétrons desemparelhados. Aí o que acontece? Um desses elétrons que vai sofrer excitação e vai passar para um orbital do tipo P. Veja o que acontece aqui embaixo. Saiu o elétronzinho do 2s, ficando 2s1, não é? E foi para o orbital do tipo 2p. E aí, como as ligações são equivalentes, o que vai acontecer? Uma mistura desses dois orbitais. Mas como é que eles estão se misturando? Apenas um orbital S com um orbital P. Então, o berílio vai formar a hibridação do tipo sp. Os orbitais que formam ligações do berílio é do tipo sp. Um outro caso, vamos ver aqui, do bóron. Observe que esse elétronzinho aqui, lembre-se que para ele formar ligações, eles querem ter o maior número de elétrons desemparelhados na camada de valência. Então, vai sair esse elétronzinho aqui, do 2s e vai para do 2p. E aí eu vou ter 3 orbitais. De que tipo? Um s e 2p. Como as ligações são equivalentes, eles têm que ser formados com orbitais do mesmo tipo. Então, o que vai acontecer? Uma mistura desses orbitais. E de que maneira eles estão se misturando? Um s com 2p. Tá vendo? Os elétronzinhos desemparelhados. Aí, esse subnível S, esse elétronzinho do subnível S, vai se misturar com esses dois elétronzinhos do subnível P. Então, os orbitais que vão ser formados por essa mistura vai ser do tipo sp2. Ok? Bom, e aí agora, nós podemos responder alguns exercícios do módulo. A gente vai resolver os praticando, né? Porque os resolvidos você já tem a respostazinha aí. Então, veja só o primeiro do praticando. A hibridação ou hibridização ocorre quando um elétron de um orbital recebe energia e passa para outro orbital que está vazio, de modo que os orbitais atômicos incompletos fundem-se, se misturam, originando novos orbitais denominados de orbitais híbridos ou hibridizados. O elemento químico carbono merece destaque, pois pode apresentar 3 diferentes hibridizações: sp3, sp2 e sp, que a gente comentou ainda há pouco, bem simples. Você olha para o carbono, se ele só tem ligação simples, sp3. Se ele tem uma ligação dupla, sp2. Se ele tem duas duplas ou uma tripla, sp. Analisando as moléculas orgânicas a seguir, identifique quantos são os carbonos híbridos sp2 em cada uma delas. Ora, para ser sp2 tem que ter uma ligação dupla. Observe aqui no composto 1. Observe esse primeiro carbono. Tem duas ligações simples e uma dupla. Se tem uma ligação dupla, a hibridação dele é sp2. Observe esse segundo carbono. Também não tem uma ligação dupla, então é sp2 também. Esse terceiro carbono só tem ligação simples, então a hibridação dele é sp3. Esse penúltimo carbono tem uma ligação tripla, então é sp. E o último carbono também tem uma ligação tripla, sp. Então, no primeiro aqui, sp2, eu só tenho 2 carbonos. Vão anotando aí a resposta, tá? No composto 2, observe que eu não tenho nenhum carbono com ligação dupla. Então, não tem nenhum carbono com hibridação sp2. Todos os carbonos aqui só têm ligação simples. Portanto, todos os carbonos vão ter hibridação do tipo sp3. Quando o carbono só tem ligação simples, sp3. Então, no primeiro, eu tenho 2 carbonos sp2.
No segundo, eu não tenho nenhum carbono sp2. E no terceiro, eu tenho 2 carbonos, 1, 2, e tenho esse aqui, ó, 3 carbonos sp2. Ó, esse carbono aqui também tem uma ligação dupla com o oxigênio, mas tem. Então, sp2, sp2, sp2. Tá? Questão 2. Aqui. 2. A partir da estrutura dos compostos dessa aqui, podemos afirmar que, com relação aos átomos de carbono, é incorreto afirmar. Então, você vai olhar para essa estrutura e ele vai se referir a alguns átomos de carbono que nós identifiquemos qual, né, qual está incorreto. Então, vamos à primeira proposição, que é a 00. Os carbonos 1 e 2 apresentam hibridização sp2. Aí você olha aqui, ó, carbono 1 tem a ligação dupla e o carbono 2 também é da dupla ligação. Então, tanto o carbono 1 como o carbono 2, por ter uma ligação dupla, ou seja, por ter uma ligação π, a hibridização é sp2. Então, 00 está certo. Ele quer que a gente identifique qual é que está errado. 1.1. Os carbonos 3 e 4, olha para cá, carbono 3 e carbono 4, apresentam hibridização sp3. Opa, sp3? Não, né? sp3 é quando só tem ligação simples. E aqui, tanto o 3 como o 4 tem a ligação tripla. Tá? Então, a hibridação aqui é sp. Então, 1.1 é falso. Então, é incorreto. 2.2. O carbono 5 apresenta hibridação sp. Olha aqui o carbono 5, está logo depois, ó, 1, 2 e 5. O carbono 5 só tem ligação simples. Se ele só tem ligação simples, a hibridação é sp3. Então, o 2.2 também é falso. Também está incorreto. 3.3. Os carbonos 1 e 2 apresentam duas ligações π? Não, só apresentam uma ligação π. Na ligação dupla, uma é sigma e a segunda é π. Então, falso também. Tá? Incorreto também. O 4.4. Os carbonos 3 e 4 apresentam duas ligações π e uma sigma entre si. Sim, né? Ó. Duas ligações π, tá? Entre eles. A ligação é entre eles. Então, entre 3 e 4, ó. Apresentam duas ligações π? Sim. E uma sigma entre eles? Sim. Isso é verdadeiro. Tá? Então, tá aí feito também o exercício 2. 3. Ligação sigma é o nome dado à união de dois orbitais atômicos incompletos no mesmo eixo. Pode ser encontrada, de forma geral, nas ligações covalentes simples, duplas e triplas, ocorrendo entre o elemento hidrogênio e a metais. Dada a fórmula estrutural do composto orgânico, aí disse o nome do cara, identifique quantas são as ligações sigmas do tipo S-SP. Ora, do tipo S-SP, vai ter que ser do tipo S, de um orbital S, com um orbital do tipo SP. Quando é que eu tenho orbital do tipo SP? Quando o carbono forma ligação tripla. Tá? Então, ó, essa ligaçãozinha aqui, tá? É uma ligação sigma, beleza? Entre hidrogênio e carbono. O orbital do hidrogênio é do tipo S. E o orbital desse carbono é do tipo SP. Tá? Então, a única ligação sigma SP presente nessa estrutura é essa primeira ligaçãozinha aqui. Aí você vai me perguntar, mas professor, aqui na ligação tripla, a gente também não tem uma, não é sigma? É, mas não é do tipo SP. Tá? É do tipo subnível SP, né? Orbital do tipo SP do primeiro carbono com SP do segundo carbono. É a ligação sigma SP-SP. E ele quer somente, ó, quantas ligações existem do tipo sigma, do tipo S-SP2. Então, do hidrogênio, que forma ligações sigma do tipo S, com um elétronzinho do orbital sp do carbono, então do tipo sigma sp.
Só tem uma ligação e é essa aqui. Ok? O 4. Muitas propriedades das moléculas estão relacionadas com sua forma. A forma depende do ângulo das ligações e do comprimento das ligações. Utiliza-se o conceito de hibridização ou hibridação dos átomos numa molécula para explicar a forma dessa molécula. Identifique, então, qual o ângulo existente entre os elementos para hibridações de orbitais do tipo sp. Sp é linear. Se é linear, tá? É de 180 graus, ok? SP2. Se é SP2, é trigonal, então vai ser de 120 graus. E SP3 é do tipo tetraédrica, 109 graus e 20 e poucos minutos. Está aqui, ó. Tá? Um ângulozinho formado em cada uma delas. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá aqui. Certo, meu povo? Aqui, ó. Quando ela é trigonal é 120, quando ela é linear, 180, e quando ela é tetraédrica, 109 graus, uns quebradinhos. Pronto. Certo? Bom, para ver aqui o... para ter aqui, mas tudo bem. Certo, meu povo? Bom, gente, já está quase chegando na próxima aula de vocês, não é? Aliás, não, tá, ainda tem uns minutinhos aqui. Calma, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, é de 7h40, né? A 8h20, não é isso? Bom, cadê? Bom, gente, não encontrei aqui no módulo, não. Bem, eu vou cobrar de vocês, tá? E aí, vocês vão Essa fazer... reunião está ilimitada, professor. Eu sei, é porque eu estou controlando o tempo aqui, porque de 8h40 vocês não têm outra aula, Uhum. não é isso? Pronto. É por isso que eu estou aqui, para não sair, para dar tempo de vocês saírem tudo direitinho, para ir para a próxima. Bom, então veja só aqui uma coisa. Eu vou cobrar de vocês aqui, para vocês fazerem, eu fiz até agora os desenvolvendo, né? Aí vocês vão agora, os praticando, aí vocês vão fazer desse tópico os exercícios desenvolvendo habilidades, tá certo? Tá? Eu vou cobrar isso aqui de vocês, para valer ponto de participação, tá bom? Ó, desenvolvendo habilidades, o 1, o 2, o 3, o 4. Fazendo esses aí, os desenvolvendo habilidades. Certo? Pronto. Até o 5º. 1, 2, o 3, o 4, o 5. Não, dá para fazer esses aqui também. Tá? Então, tá certo? Pronto. Então, desenvolvendo habilidades, aí eu vou cobrar de vocês. Aí para vocês enviarem para mim até a próxima semana, até a próxima aula. Tá certo? Pode postar no grupo da sala. Quem for fazendo, vai postando no grupo, ou pode mandar para o meu zap. Você faz, tira a fotozinha do exercício feito, ou cria o arquivo e manda para mim. Tá bom? Que eu preciso que vocês façam essas atividades para a gente contar o ponto de participação. Tá certo, meu povo? Então, anota aí. Página 398, né? E 399, desenvolvendo habilidade. Não, é isso mesmo? Desenvolvendo habilidades. O 2, o 3, o 4. Só são 4 exercícios, né? Então, pronto. Esse outro aqui são os complementares. Certo? Só esses 4 exercícios. 1, 2, o 3 e o 4, que é a página 397 e 398. Tá bom, meu povo? Então, anote aí, tá? E vocês podem enviar ou no grupo da sala para eu ir controlando, ou envia diretamente no meu zap. Tá certo? Tranquilo, gente? Sim. Pronto. Então, deixa eu só fazer aqui
Se não me engano, é página 397, 398, não foi? Sim. Pronto. 397 e 398. Aí me entregar até para a semana, tá certo? E, gente, valeu. Desculpa aí um pouquinho ter passado do tempo, viu? Mas foi necessário, tá bom? Até a próxima.